Bem, boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nossa casa está em festas, porque Ah, noite, né? Nós estamos, todas as segundas-feiras de setembro, nós estamos realizando palestras relativas a esse tema suicídio. Palestras que vêm nos ajudar, nos esclarecer, porque nós sabemos que no mês de setembro costumou-se dar esse nome, né? Setembro Amarelo. Então, o nosso é o painel espírita Todos pela Vida. E na noite de hoje, nós recebemos a nossa querida irmã Deusa Nogueira, trabalhadora do Centro Espírita Leon Denis, que vai conversar conosco sobre um tema que, na realidade, é uma pergunta. E a pergunta é o seguinte: os processos obsessivos podem levar ao suicídio? Então, a Deusa vai conversar conosco sobre esse tema. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso painel, eu vou ler uma pequena página desse livrinho aqui, ó, Baltazar. O médium é Altivo Caríssimo Panfiro, volume 1, Reflexões. E a mensagem de hoje escolhida é a mensagem 62. E o nosso irmão Baltazar diz assim: a criatura que por si só traz ansiedade, às vezes também absorve a ansiedade do mundo. Torna-se preocupada com as provocações externas, inquieta por força da opinião coletiva, perturbada pelo que absorve da sociedade de um modo geral. O ansioso, para controlar suas emoções, precisa estar, em primeiro lugar, alerta ante as suas próprias manifestações de desarmonia. Depois, procurar orar continuamente. E, finalmente, pedir a Jesus que o torne uma pessoa equilibrada diante da lei e atenta aos movimentos que se efetuam em torno dela. Então, nesse momento, depois de ler essa reflexão do espírito Baltazar, nós vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, ao Pai Criador, a Francisco de Assis, aos espíritos amigos que tanto nos ajudam na nossa caminhada. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê ombros fortes para que cada um possa prosseguir a sua marcha até o momento que o Pai nos convidar a retornar à casa paterna. Também pedimos ao Pai que abençoe a nossa irmã Deusa Maria, que ela possa ser protegida, que ela possa sempre continuar realizando esse trabalho maravilhoso que ela realiza de esclarecimento e consolo, que a sua família, seus bons propósitos sejam fortalecidos. E também rogamos, Senhor, por todos aqueles que nesse momento se encontram em grande sofrimento, e principalmente aqueles que não te conhecem, Senhor, ou então que não aceitam seguir seus ensinamentos por rebeldia. Que todos possam ser envolvidos pela sua misericórdia e que assim, juntos, um dia possamos chegar junto a ti, Pai amado. Que a tua paz, que a tua luz e teu amor estejam com cada um de nós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Deus, a palavra está com você, minha amiga. Como eu te falei, você tem até 7h30. Se precisar de mais um pouquinho, fique à vontade para trazer as suas reflexões e nos ajudar a compreender melhor esses fatos tão importantes da vida. Que Jesus te abençoe. obrigada, gente. Olha, uma noite de paz, né? A gente abraça em nome do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, que é esse braço do Centro Espírita Leon Denis, né? Aqui na Tijuca, nesse momento assim do estudo. Então, a gente já começa pensando nessa pergunta, né? O suicídio pode levar à obsessão? Desculpa, a obsessão pode levar ao suicídio? Sim, sim. A resposta é essa. E aí, para a gente conversar um pouquinho, né, trocar um pouquinho de experiências, tudo isso, a gente vai partir do capítulo 23, do Kardec fala da obsessão, dos tipos de obsessão, né? E aí eu vou começar a tentar compartilhar aqui, tá? Acho que ela começou agora. Comecei agora? Então, eu estou certa? Estou certa, Rose? Deixa eu me bem, está certíssimo, pode Deu, seguir.
Não, peraí, então deixa eu tirar o congestionamento daqui. Oi? Ih, Jesus, o que que é isso? Deu uma. É que apareceu uma coisa que não devia aparecer, não sei por quê. Não, para nós está tudo bem. Estamos só vendo o primeiro slide. É que aqui tem umas. Desculpe, só um pouquinho só. Deixa eu tirar a bobagem daqui. E deu um erro aqui, mas vamos lá. Desculpe, minha gente, eu vou ter que talvez sair, porque está vindo mais notícias aqui. Alguma coisa ligada à minha internet. Espera. Então, eu vou conversando, né? Então, na verdade, pode. E aí a gente vai, com Kardec, ver a questão dos tipos de obsessão. É muito conhecido, gente, mas eu acho que tem algumas coisas aí da prática que a gente precisa trabalhar. Eu vou fechar aqui o que está errado, que eu acho que está errado, agora sim, agora eu consegui. E aí a gente começa, né, a pensar nessa variação em termos de obsessão. Eu acho que foi o caderninho que eu coloquei. Ai, que pena, não estou conseguindo andar. Vocês estão me ouvindo? Estão, né? Estamos ouvindo, sim. Tá bom, tá É, o som. eu não estou conseguindo andar aqui. Deixa eu ver. Está no Você, tapete? você clicou no caderninho? Não, deixa eu ver, o caderninho. Está aqui. Ah, o caderninho, tá. Olha, ô Deusa, é aquele Ah, caderninho que tem perto da tacinha. eu sei, é o caderninho perto da tacinha. A É, tacinha está aqui, ó, eu acho que você tá? tem outro caderninho. Agora sim, eu tenho aqui, né? Então, obsessão simples, fascinação, subjugação. A gente já sabe isso, né? E aí a gente vai ver sinais de obsessão no médium. Por que que eu gostei disso, gente? Porque Kardec vem falando o seguinte: quem é o médium, né? É todo aquele que é capaz de sentir, está no item 159. É todo aquele que é capaz de sentir a influência dos espíritos num grau qualquer. Então, todo obsidiado é médium, embora nem todo médium esteja obsidiado, né? Mas essa possibilidade de ser obsidiado é característica da mediunidade. Então, qual é o sinal da obsessão no médium? É a persistência de um espírito em comunicar-se, quer ele queira ou não. É essa característica, né? E aí, o médium não reconhece a falsidade e o ridículo do que recebe, né? Ele crê na infalibilidade, na identidade absoluta dos espíritos comunicantes e aceita elogio de espíritos. Aí a gente já está. Eu tenho a impressão que aqui ele correu um pouquinho. Ele correu um pouquinho, sim. Desculpe, meus amigos. Vou eu voltar. Tá. E ele leva a mal a crítica, tem necessidade incessante de escrever, de agir ou falar contra a sua vontade. E aí a gente vai vendo que a obsessão é o domínio de alguns espíritos inferiores sobre certas pessoas. Olha só, quando a doutrina traz isso, Kardec traz isso, ele não diz se é só de encarnado ou só de desencarnado. São espíritos influenciando. E aí nós estamos, meus queridos, assim, ainda sobre essa dor, né? Há mais ou menos uma semana, nós tivemos um caso assim, daquela jovem, 14 anos, né, gente, que cometeu suicídio. E essa jovem cometeu suicídio através de quê? De alguma coisa que eu achava que tinha acabado, né? Porque foi a questão da baleia azul que saiu, mas continuam ainda os desafios. E essa menina, né, essa querida, ela entrou no jogo. Ela entrou no jogo, né? E às 4 horas da manhã da semana passada, ela cometeu, né, o suicídio, né? Cometeu. E aí, olha a situação interessante, porque a gente fala, parece que é só trazer uma tragédia, né? Que é uma situação difícil, mas a gente traz também
o contraponto, né? O caso dela foi considerado pela espiritualidade, ela não chegou como suicida, ela chegou como vítima. Olha que interessante. Para os pais, né, os pais são espíritas, ela passou também por casa espírita, foi altamente consolador, e vocês imaginem como, né, gente? Por quê? Ela foi vítima desse processo. Embora fosse alguém com 14 anos, mas a postura dela, a vivência dela, não era de mulherão, né? Que a gente sabe, tem as meninas de 14 anos que já têm essa postura. Ela era extremamente infantil, né? Então, à medida que é um jogo, e a gente vai, num determinado momento, trabalhar com isso, em que vão dando tarefas desafiadoras e vai pontuando, né? Então, tinha tarefas desde simples, a beber um copo de água, a botar um limãozinho na água, até aquela de jogar beijinho para os familiares. Então, eles vão num crescendo, né? Até que chega um momento em que, aí foi a última tarefa, né? Em que você despede dos amigos, em que você passa o jogo para um amigo, e aí depois você tem aquela que chega a situação, né, da criatura se jogar, que foi o caso dela, se jogar, né, lá do oitavo andar. Então vamos perceber o seguinte: não é o domínio de um espírito inferior encarnado, tá, gente? Mas é o domínio de um espírito que observa só naquele momento, a pessoa não pensa nada. E já tivemos primeiro, né? No primeiro momento, veio uma orientação de uma pessoa espiritualista sem saber de nada, aí de Petrópolis, viu, Rose? E essa pessoa ligou para o avô e falou assim: é jogo, mas não, ele não sabia de nada, nem sabia porque ele estava falando. E isso é o aspecto consolador da doutrina, né? E depois a gente acompanhou, né? E a família veio aqui no Teresa d'Ávila, e no final, na saída, né? Foi falado isso, né? Que ela foi recebida como vítima, não como suicida, e a gente não sabia do andamento todo. Então, vamos perceber que esse domínio, esse espírito inferior, é alguém que, mesmo sendo inferior, ele tem um conteúdo magnético, e é esse conteúdo magnético que leva à influenciação. É uma penetração no perispírito do outro, né? Através de uma sintonia, através de uma atuação mental. E aí a gente está vendo a questão, mesmo à distância, né? Não precisa estar perto, não precisa estar no mesmo ambiente, mas tem a capacidade, o poder influenciador. Gente, vocês podem falar, tá? Que não é em termos de palestra, a gente vai conversando. E aí a gente tem, na obsessão simples. Na obsessão simples, a pessoa percebe, e eu vou entrar para a obsessão simples de novo, né? Na obsessão simples, o constrangimento é menor. A criatura percebe que aquela ideia, aquele pensamento, não é um pensamento lógico, o bom, tudo isso. E aí, o que é na obsessão simples? É em doses homeopáticas. A ideia vem, depois a ideia vai. A ideia vem, a ideia vai. E aí eu me permito ver nessa questão do jogo, né? Essa situação. É uma ideia malfazeja, a criatura naturalmente percebe que aquilo não é bom, ele tenta se livrar, mas é só uma atuação desagradável. A pessoa está percebendo que há uma mentira, não há um disfarce para essa mentira, para essa ideia malfazeja, mas a criatura não consegue sair sozinha. A pessoa sabe que não está sendo enganada, ela sabe que está sendo enganada, mas ela não consegue a liberação. Fica claro, gente, isso? E essa situação pode acontecer com todos nós. Eu falo, né? Os antigos falavam ideia de jirico. Eu não sei o que é jirico, não, mas é aquela ideia esquisita que o jovem fala, do nada, a ideia vem na cabeça. E aí vem aquela ideia e a pessoa fica assim, que coisa esquisita, aí vai embora.
Aí, dali a um mês, 2 meses, 3 meses, uma semana, e pode variar, a ideia vem novamente. E nessa situação da ideia ir e voltar, vai havendo uma impregnação fluídica no nosso psiquismo, né? Uma impregnação através da ideia. E uma impregnação também a nível de perispírito. E isso pode ir aumentando, né? Essa questão da obsessão simples, o espírito ele é tenaz, ele é insistente. E vai havendo um enredamento que a pessoa não consegue se desembaraçar sozinha. Se ela consegue, aí a beleza, gente, da gente, é a bênção, né? Da gente conseguir se comunicar uns com os outros. Aí eu falo assim, ó, fulana, amigo, né? Rose, olha só, tô ouvindo umas coisas esquisitas na minha cabeça. Às vezes tem até aquele pedido assim, Eloá, reza por mim, né? Reza por mim. Eu tô esquisita, né? Carmen, olha, tá havendo uma situação assim, dá para a gente sentar para conversar? Esse movimento nosso, gente, ele é excelente. Porque quando você começa a ter contato com alguém, você interrompe o circuito fluídico. Aquele circuito que estava fechado, ele se abre. É o que André Luiz fala muito no mecanismo da mediunidade, do circuito fechado e circuito aberto, né? Esse circuito fechado, ele não é interessante. Então, a pessoa, muitas vezes, alguém pode perguntar, mas ele pode interromper sozinho? Até pode, mas é mais difícil, né? Sozinho é mais difícil, porque é uma ideia tenaz, persistente, que está ali, né? Mas, a partir do momento em que há uma conversa, uma revitalização, né, do bem, um pontinho que seja de uma ideia nova, de uma sugestão nova, quebra aquela questão. Aí a gente vai para aquele outro aspecto, que é a fascinação. O que é a fascinação? É a ilusão por ação do espírito sobre o pensamento do médium. Uma ilusão. E esse espírito, ele vai fazer o quê, né, gente? Paralisa o raciocínio. Deu para entender? Se o meu raciocínio está paralisado, eu fico sujeito ao raciocínio do outro. E a gente pode aí trazer a fascinação. Hoje a gente estava lá no GEPELA e a gente falava isso, né? Sobre essa questão do pensamento, da gente ser influenciado, né? A questão da Terra plana, né? Mesmo com toda a evidência científica, né? E tudo isso, tem gente que acredita ainda nessa questão. Tem gente que acha, que ainda acha, gente, que aquela questão, e observa só, não é gente tão velha, não, hein? Gente mais ou menos, né? Que acha que aquela questão do homem ter ido à Lua foi um factoide, é fake. Olha só, gente. Mesmo depois de ter acontecido tanta coisa, né? Agora mesmo, essas pessoas que estão conseguindo voltar só agora, que houve um defeito e tudo, as pessoas não acreditam. Então, o que é isso? O raciocínio paralisou. Aquela tecla atualizar em termos de vida, né? Não está sendo acionada. Percebemos, gente? E aí, se o raciocínio paralisa, eu fico refém do pensamento e da ideia do outro. E aí, o espírito começa a fazer o quê? E aí vamos pensar, gente, é interessante, né? Há quanto tempo, Rose, que você já marcou isso, esse estudo? Tem muito tempo, né? Já tem bastante tempo. Mas interessante como é que essa experiência recente me ajudou a pensar muito, gente. Porque observa só, tem uma confiança cega. E eu soube que uma das características desses jogos é assim, ó, você não fale a ninguém que você vai estar no jogo, mas não fale a ninguém sobre isso, porque isso é só para pessoas inteligentes. Você foi selecionado para participar disso, olha só, né? Não precisa, não avisa ninguém,
não avisa ninguém que você está. Os horários de contato são horários em que você está sozinho, é o isolamento. A característica da fascinação na gente, no médium, é isso. O médium se isola. E isso o médico, a gente fala assim, que está envolvido, né? E aí eu vou falar de médium mesmo, gente. A gente tem tido contato, né, com determinados médiuns que começam a produzir isoladamente, sem o amparo da casa espírita, e acha que está tudo muito bem. Mas por quê? Porque esse espírito que se apresenta como guia ou como orientador, ele fala assim: você não precisa mais de ninguém. Eu vou dar toda a orientação para você trabalhar. Olha, licença vaidade, licença vaidade, orgulho, né? A gente precisa dos outros, né? Mas aí aquele médico vai se sentindo autossuficiente. E aí, nessa autossuficiência, ele vai aceitar o que esse espírito fala, né? E mesmo que sejam as coisas mais estranhas. E eu estou. Está sendo fácil caminhar para encarnado e para desencarnado, né? A gente vê tanta coisa, tanta esquisitice, e aí quem está de fora fala assim: meu Deus do céu, só fulano que não está vendo, né? Mas a pessoa não está vendo mesmo, não. Então, quem é sujeito a desenvolvimento? Os simples, as pessoas mais simples, as pessoas ignorantes, mas também as pessoas instruídas e inteligentes. Esta menina é de um sistema de ensino aqui, né? O sistema PH, né? E é um sistema, assim, altamente seletivo. É seletivo mesmo, né? Tem aquela questão para entrar, a prova para entrar, porque eles fazem marketing em cima de aprovações, a situação toda, né? Então, alguém muito inteligente, mas não deixou de entrar nesse processo. Percebemos, gente? Aí tem um outro ponto, que é o ponto assim, que Kardec vai colocando como o ponto mais grave, e é interessante que ele não fala que não é uma escadinha, não. São situações particulares. Na subjugação, a vontade está totalmente paralisada. E a característica, né? A pessoa tem os atos mais ridículos porque ela sofre e age contra a sua vontade. Então, vamos lá. No momento que a jovenzinha, né? Lá de noite, do nada, ela entra numa sala ou entra no quarto dos pais e começa a jogar beijinho, ela está agindo assim porque o outro, quer dizer, que é o espírito encarnado, né? Deu essa ordem. E o desencarnado, ele pode dar para nós esse tipo de ordenação também. Ó, se ajoelha, bate três pancadinhas, e a gente vê que muitas situações do toque, né, do transtorno obsessivo compulsivo, muitas vezes, né, ele é oriundo de uma obsessão. E aí não se consegue, quer dizer, a terapia muitas vezes ela esbarra, porque se for uma terapia com uma base totalmente materialista, ela não consegue chegar ali. Ela não vai conseguir chegar ali, não. Vai trabalhar, né? Se a psiquiatria ela tenta controlar com remédios, né? Ela pode até fazer com que a criatura durma, tudo isso, né? Mas o pensamento vai estar sendo manipulado para aquele tipo de ação compulsiva. O pensamento, porque é no pensamento, é atingindo o espírito. A ação externa é consequência. A causa é essa manipulação, é essa subjugação. A vontade fica totalmente dominada pelo outro, né? E na subjugação moral, as atitudes são absurdas, né? E comprometedoras. E na corporal, é sobre os órgãos materiais. É sobre os órgãos materiais. E a criatura até hábitos de higiene, né? Atitudes consagradas da sua vida material e tudo vai sendo destruído, vai sendo manipulado.
E essa situação do rapazinho ali, né, naquele canto, ali nessa agonia toda, é uma imagem que mostra bem, né, o pavor que é essa subjugação. E a possessão, né, é o mais alto grau da subjugação. Tem gente até que coloca, muitas vezes, desculpe, a, a possessão como uma quase incorporação. Kardec ele tem cuidado quando ele usa essa palavra, porque ele diz que a possessão pode dar a ideia da substituição de um espírito por outro, que é algo impossível. Mas essa figura aqui mostra que é um acoplamento, né? É um acoplamento. Então, na verdade, o espírito, o encarnado, ele vai transmitir os gestos, as palavras, a movimentação do desencarnado. Então, na verdade, alguém fala assim, é o demônio, né? Está endemoniado. Mas aí não é isso, né? Esse demônio não existe, né? É o apoderamento de um corpo por um espírito estranho. Aí, o Kardec fala, né? A possessão, no sentido do filme, no sentido que até a Igreja Católica muitas vezes fala, não há, né? Há somente obsidiado, fascinado, subjugado, dentro da doutrina espírita. Aí vamos ver como é que a gente pode, antes de entrar nisso, né? Como é que uma pessoa, numa obsessão simples, ela pode ser levada ao suicídio? Vamos lá. São ideias que vão surgindo, que vão atentar contra a sua conservação. Então, pode vir, e aí eu vou falar umas situações. Dietas absurdas, né? Aí vem eu conheço o caso de uma pessoa que, durante um tempo, e graças a Deus, né, ela foi, assim, liberta disso, né, da questão, em que vinha na cabeça dela, né, a vontade de só comer alimentos amarelos e laranja. Só isso. Então, era abóbora, cenoura, mamão, laranja, sabe? Era só esse tipo de alimento. E aí, olha só, daqui a pouco ela começou a entrar numa anemia, né? Num processo anêmico seríssimo. E aí, mão, pés, né? As palmas da mão dos pés, tudo amarelo, tudo amarelo. Aí o pessoal até começou a apelidá-la, né? Dani beta-caroteno. Mas era isso. E aí, mas por que é isso? Assim, não sei, veio na minha cabeça essa vontade. Mas aí, uma profissional de saúde, né? De educação física, quer dizer, saúde mesmo, né? E ela acabou ficando impossibilitada de trabalhar, internou para ter transfusão de sangue, tudo isso pela confusão que causou. Uma questão simples, né? Mas que, na verdade, se ela continuasse, e é interessante, ela saiu disso pela interferência da mãe. A mãe é protestante. Olha que interessante. E aí a mãe protestante, um dia, chega à casa dela, ela morando sozinha, tudo isso, né? E aí fala assim, o que está havendo, né? E aí ouviu a mão e ela já estava, nesse momento, já deitada. Então, seria o quê? Um suicídio indireto, sem força, né? E, a partir dali, para a desencarnação, seria uma coisa fácil. Essas situações. Uma outra pessoa também começou a ver na água, a água nossa, né? A água do rio, né? Mas na época SEDAI, né? Começou a achar que na água tinham substâncias que poderiam envenená-la. Então, o que ela fez? Deixou de tomar água, de beber água. Aí deixou de beber água. E aí, como todo esse suco, né? Até o próprio refrigerante é feito com água, né? Água. Ela começou e aí entrou num processo, olha que coisa séria, gente, de uma desidratação crônica. Olha a bênção, né, de ser salva.
foi salva por uma vizinha que foi pedir alguma coisa e, de repente, a viu, né? É interessante, eu não sabia que acontecia isso, que eu nunca tinha visto isso, né? Começou a ver a pessoa no processo de enrugamento, sabe? No processo de secura da pele. Mas o que está havendo com você? E aí ela, com muita fraqueza, até para falar, falou dessa questão. Ah, é porque essa água está sem qualidade, né? E tudo isso, e aí eu não posso tomar água nenhuma, nada disso, porque senão eu vou acabar morrendo. E aí, nesse caso, a vizinha era espírita. Percebeu a situação, né? E foi acolhendo na casa dela, tudo isso, né? E aí conseguiu convencê-la a tomar água fluidificada. Gente, olha só. Olha que benção. Mas aí, com o apoio do centro, que ela era trabalhadora de desobsessão, né? Do atendimento espiritual. Então, com o apoio da Casa Espírita, o nome da companheira, e aí a água fluidificada. E observa, aí o processo foi um processo longo, que durou alguns meses. O espírito apareceu lá, na reunião, né, que estava fazendo. E aí era assim: a comida feita com água fluidificada, essas situações todas. Olha só, gente. Então, era uma coisa simples, mas a partir do momento que foi acolhida a ideia, foi se tornando o quê? Uma fascinação, quer dizer, com uma verdade absoluta. E chegou um ponto que foi envolvendo o seu comportamento, comprometendo a própria vida. E seria um suicídio? Sim, seria um suicídio. Indireto, né? Não tomou nenhuma substância. Não cometeu nenhum gesto, mas foi tendo atitudes comprometedoras da vitalidade. Sério, né, gente? Bem sério, né? E na questão da fascinação, né? A gente pode olhar bem esses casos de anorexia, de bulimia, né? Em que a pessoa se olha no espelho e ela vê, na verdade, uma outra pessoa, né? Ela começa a sentir que está muito gorda, né? Ela começa a ver uma situação aqui e ali, e aí ela começa a não se alimentar, né? Ou ela começa a causar aquela situação de devolver o alimento através de vômitos, tudo isso, né? E é interessante a questão de devolver o alimento através do vômito, porque isso aí é aprendizado que a gente tem com o altivo, né? A doutrina traz, mas é que ele trazia muito isso. Essa parte inferior, esses chakras inferiores, né? Chakra gástrico, né? O próprio chakra genético solar, eles são muito utilizados por espíritos inferiores e até para obsessão. Então, essa questão de colocar para fora, de vomitar, tudo isso, os espíritos inferiores conseguem atuar nessa área para a criatura se desvitalizar. Interessante, né? A área do sexo também, né, gente? Aí o espírito começa a trabalhar nessa área e a criatura pode entrar num processo de exaustão sexual. E aí, a dona Ivone Pereira, no Memória de um Suicida, ela fala, né? A dona Ivone Pereira, não, o Camilo, né? O Camilo Cândido Botelho, que é o Camilo Castelo Branco, ele diz que a aproximação de um obsessor suicida, ele pode estimular essa ideia. Olha assim. E aí ele diz, ele até fala, né? Perto de uma mocinha que tenha, ou de um rapaz que tenha acabado um romance, ele vai, a simples presença dele, sem até pensar nada. Muito interessante, a presença dele vai estimular a criatura ao suicídio. Por quê? A sua vibração, o seu campo vibratório é dessa ideia destruidora. E aí a gente começa, né, a pensar assim, a entender mais o caso da menina, né? Ela, é claro, gente, que vai ter o resgate, a situação toda, mas o sofrimento dela, quando acordar, não vai ser o mesmo sofrimento de um suicida, de um suicídio voluntário, vamos dizer assim. Por quê? Porque houve a indução.
houve a indução. E a vítima, como diz Emmanuel, sempre receberá o amparo, o apoio, né? Tudo isso, né? Por isso que no livro Sexo e Destino, Gúbio, ele faz a prece, né, pelos agressores, né? Ele fala das vítimas, mas ele também ora por aquelas pessoas que induzem o outro, né, ao mal. E aí a gente sempre olha o que é bom, né? A ação fluídica da prece no combate à obsessão. Por quê? Quando a gente ora, e aí é Leon Denis, no Invisível, né? Quando ele fala da ação da prece. Esse chakra aqui, né? Que é o chakra cardíaco, é o chakra coronário, né, gente? Esse chakra aqui, que é o principal, e o movimento do chakra, não sei se a gente vê, né? Abre e fecha, né? É como se fosse um funil. Na prece, ele abre. À medida que ele abre, ele capta as energias superiores e traz para dentro, né? Então, no momento em que o obsidiado consegue orar, ele vai trazer uma energia, um fluido superior, diferenciado para o seu organismo, né? Para o seu organismo perispiritual. E isto vai incomodar o obsessor. Vai incomodar, porque é um fluido, vai dar um choque no obsessor, né? Esse tipo de fluido também é como se imunizasse o obsidiado daquele campo de sugestão destruidora, destrutiva. Então, a prece é isso, né? Aí alguém fala assim, mas e a prece por alguém que está obsidiado, né? A gente sabe que o campo de expansão fluídica vai aumentar e vai chegar até aquele outro também. E chegando até o outro, vai causar uma certa convulsão, né? Uma certa desorganização fluídica do seu campo áurico, né? Da aura mesmo, da expansão do perispírito. Então, a prece, ela sempre, né, vai funcionar. Aí ele fala aqui, Kardec fala, de palavras, não deve ser, de palavra dita com indiferença, como uma fórmula. Essa prece não produz nada, mas dita de modo ardente, né? É como uma magnetização mental, produz uma ação fluídica. E eu acho muito difícil a gente ver alguém no sofrimento desse e não ser, assim, tocado, né, gente, no coração, né? Porque é um sofrimento muito grande. E aí a gente vê que, independente de credo ou da situação, esse caso dessa amiga, a pessoa protestante, além do amor de mãe, mas tem a confiança em Deus, em Jesus, né? O querer aliviar o outro. O querer aliviar o outro. A prece coletiva é importantíssima, e aí a gente sabe que a casa espírita, o grupo espírita, né, é de uma beleza muito grande, porque aí somos nós em conjunto orando. E por isso que os trabalhos de prece em benefício dos suicidas, e agora a gente está ampliando bem, né, em benefício daqueles que têm ideações suicidas, é muito importante, gente. Porque quando a gente ora em conjunto, os nossos amigos espirituais também se dão as mãos. Olha que interessante. E aí é a força coletiva, né? O feixe de varas que o doutor Bezerra de Menezes fala sempre, né, gente? Agora tem uma outra questão. Dá tempo, gente, de eu falar disso? Dá tempo, eu vou falar. Claro que A autoobsessão. Dá tempo para a gente falar um pouquinho? Que isso eu encontrei em obras póstumas, mas eu achei muito bom. A autoobsessão, gente, não é nenhum espírito externo, mas é a própria criatura. E aí produz certos estados doentios, né? Certas aberrações. Aí pode ser contrariedades guardadas, desgostos amorosos. E a criatura é o próprio obsessor. E aí, a gente para aqui
aproveitando a ideia do memória de um suicida, né? A orientação. O Espírito Camilo fala dos obsessores encarnados, desculpe, o suicida encarnado. Então, ele diz que o suicida encarnado ele vai ser um inadaptado, né? Ele vai ser alguém que vai trazer essa contrariedade, esse desgosto sem saber por quê. E aí, na verdade, ele vai ser o auto-obsessor. Ele vai se auto-obsidiar, ele vai ter períodos na vida em que a ideação suicida vai surgir de uma forma mais intensa, né? E aí vamos pensar no trabalho do guia, sempre, gente, que o trabalho do guia vai ser para quê? Para que ele não faça. O trabalho do guia vai ser para diminuir os atropelos, as visões, para que ele não cometa uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, né, gente? E a própria posição dele como auto-obsessor, ele começar a atrair espíritos ligados a essa faixa. Então, é muito sério, né? E aí a gente começa a pensar na beleza, né, da casa espírita, dos estudos espíritas, porque quando a gente está estudando, a gente faz o quê? A renovação do campo mental. Baltazar, num dos seus livros, ele fala que o estudo ele evita a confusão mental. A confusão, porque aonde há confusão, é muito fácil qualquer um entrar, né, gente? Porque a gente não sabe onde o lugar onde estão as coisas, né, isso, gente? Então, qualquer um entra e faz uma confusãozinha lá. Então, parece, às vezes, brincadeira, né? Ah, mas o espírita tem mania de estudar? Não, a gente está sendo preservado, porque a gente não sabe, eu acho que a maioria de nós não sabe, o nível de obsessão que a gente é capaz de atrair. A gente não sabe. A gente não sabe se a gente é um auto-obsessor encarnado. A gente não sabe, né? A gente não sabe que ideias estranhas a gente, pela vaidade, pelo orgulho, pelo interesse pessoal, a gente pode agasalhar. Então, quando a gente está em conjunto, é claro que todo grupo que estuda, né, tem uma proteção espiritual, tem um mentor espiritual interessado por aquele trabalho, a gente está sendo protegido pelas questões da obsessão. A gente está sendo protegido das ideações suicidas. A gente cria entre nós laços de amizade, né? E esse laço de amizade não é só nosso enquanto encarnados. Os desencarnados também, nossos amigos espirituais, nossos protetores, nossa família espiritual vai ampliando, gente. Vai ampliando. E essa ampliação faz com que a gente seja o protetor um dos outros, em que o nosso guia espiritual, nosso amigo espiritual, naquela hora que eu estou com a cabeça meio assim, aciona, né, o amigo espiritual da Denise, por exemplo. Aí o amigo espiritual da Denise fala assim: liga para a deusa, liga para a deusa, liga para a deusa e fala alguma coisa, né? Até, olha, eu gosto de cozinhar, pede uma receita. Para quê? Para tirar a gente disso, gente. Olha, uma vez, e aí a gente vai contando, eu me sinto com liberdade, a gente vive entre amigos, né? De contar determinadas questões. A gente, lá no Leon Denis, a gente é responsável pela tarefa da desobsessão, né? Do atendimento espiritual, né? Dos encarnados. E aí, sexta-feira é um dia que eu saio cedinho, né? Eu saio daqui da minha casa, 11h30, e vou chegar lá para as 10h30 da noite, né? Porque são vários horários, vários grupos, então a gente está por ali. E aí, naquele dia, gente, começou a bater na minha cabeça, olha só, e eu vou com alegria, porque eu gosto da tarefa. Assim, bem que eu podia faltar. E aí, não, primeiro foi assim,
Bem que eu podia só ir na minha hora de trabalhar, porque assim, eu trabalho na última reunião, que é de 7h30 da noite, né? Mas tem os outros horários que tem reunião com os médicos, aquela situação toda. Bem que eu posso ligar para isso. E aí, na cabeça, essa ideia começando. E trabalho é assim, gente. Se você abrir mão, daqui a pouco você perde espaço e horário, né? Aí eu estou nessa. Daqui a pouco eu, Lina, uma querida irmã, uma amiga, né? Lá do Clarencio, ela liga, né? E diga assim: Deusa, olha, eu queria falar para você que eu amo muito você, né? E como é importante a sua persistência no trabalho. Eu não perguntei nada. Eu não falei, aham. E, olha, na mesma hora eu fiquei bonitinha, né? Espertinha, fui tomar o meu banho, pegar minha mochilinha e, ó, hashtag partiu para a tarefa. Não é assim, gente, que é espiritual. Então, observa, ela foi acionada por um amigo espiritual. Entre nós, existe uma relação de amizade, de simpatia, né? Tudo isso. Aí o amigo espiritual, não podendo, ou percebendo o que estava acontecendo comigo, foi lá, ó, acionou Eulina. Ela foi obediente, né? Que isso é muito interessante, gente. Quando lembrarmos de alguém, aí é uma outra orientação, tá? Ah, mas lembrei de alguém do nada. Veio alguém na minha cabeça. Não é do nada, não. Isto, o doutor Herman uma vez falou que quando vem essas pessoas assim, ele virou para mim e falou, né? Que eu fui, falei brincando. Eu cheguei na casa espírita e falei assim, e Eneida, hoje eu estava assim do nada em casa e de repente você veio na minha cabeça. Aí eu dei de rir, eu achei que era uma coisa engraçada. E aí, naquele momento, estava o altivo, e aí o doutor Herman, através dele, falou assim: toda vez que isso acontecer, é a forma que nós temos de convidar vocês ao trabalho da oração. Isso eu ouvi há uns 20 anos, tá, gente? E aí eu faço isso. Não precisa ser aquela oração, né? É um pensamento, né? Então veio lá, veio várias aulas na minha cabeça, né? Veio lá, né? Aí eu falei assim, Jesus, abençoe a ela, ajude a ela. Isso a gente estabelece ações anti-suicídio, antidesistência. Esse amor que vai nos sustentando, né? Que vai fazendo que a gente valorize a vida, a gente valoriza o trabalho, o estudo, a oportunidade que Deus está nos dando, né? A gente vai se sentindo filho de Deus. Gente, desculpe, gente, passei um pouco, mas eu tinha que dar esse recadinho aí para todos nós, né? Vamos orar uns pelos outros. Muito obrigado, minha amiga, minha irmã, muitos anos, né? Que Tem nós, muitos anos. né? Muito obrigado, foi ótimo as suas recomendações, principalmente essa do finalzinho, né? Quando Isso, muitas vezes o nome de algum companheiro vem à nossa cabeça e a gente fala, e hoje me lembrei de fulano, há tanto tempo não isso, vi. Então é bom a gente lembrar o que o doutor Erma falou, que possamos rezar por aquela pessoa isso. cujo nome veio à nossa mente, da nossa lembrança. Exato. E assim a gente vai crescendo. E Com assim certeza, vai melhorando. graças a Deus. Muito obrigado. Leve o nosso abraço aos companheiros do Lar Levo, sim. Dávila, aos companheiros do Leon Denis, Levo, com certeza. e estar junto de nós, trazendo um pouco dessa tua experiência, desse teu aprendizado, para nos ajudar. Porque é assim que nós crescemos, ajudando uns aos outros, né? Trocando, exatamente. Trocando essas ideias, trocando essas vibrações. Muito obrigado. Meus irmãos, nós estamos encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje. Com certeza foi maravilhosa, foi muito proveitosa, porque é um prazer ouvir a Deusa, né? É fantástico, eu adoro ouvir a Deusa. E que nós possamos, né, continuar na nossa batalha, na nossa caminhada, sempre buscando a nossa evangelização, o nosso melhoramento, a nossa autotransformação, porque assim nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Semana que vem, nós teremos a nossa última palestra sobre o painel espírita Todos pela Vida. Quem vai estar conversando conosco é a nossa irmã lá de Curitiba. Eu vou pegar aqui o nomezinho dela, né? E o tema ainda continua sendo o tema
sobre a desobsessão, sobre o suicídio. A gente precisa falar muito sobre isso, né? Vai ser a nossa companheira Andressa Sabala. Ela vai conversar conosco sobre o seguinte: o Espiritismo nos esclarece sobre quem somos e a vida futura. Suicídio não é solução. Então, segunda-feira que vem, nesse horário, encerramos o nosso painel, agradecendo a Deus essa oportunidade. E para a gente encerrar nossa reunião de hoje, eu vou pedir para a nossa irmã Vera Isaura, está aí? Não, acho que a Vera Isaura Tá? está aí, Vera. Ela estava, mas acho que ela saiu. Eu vou pedir para a Joana. Joana, faz a nossa prece de agradecimento, minha amiga. Liga aí o seu microfonezinho, faz a nossa prece. Tá, vou fazer. Então, vamos, nesse momento, levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, à espiritualidade amiga da casa, aos nossos anjos guardiões, nossos mentores, agradecendo a eles pela oportunidade da vida, pela oportunidade dos estudos que chegam até nós para nos esclarecer e para nos ajudar, nos ajudarmos e estendermos a mão aos nossos companheiros que ainda não estão esclarecidos. Que esse mês dedicado ao Setembro Amarelo, possamos botar em nossas mentes, nas nossas orações, para os nossos irmãos que partiram para a espiritualidade através desse ato, que eles possam ser ajudados pela equipe de Maria de Nazaré, a equipe de Dona Ivone do Amaral, possa ajudar esses irmãos, esclarecendo e consolando suas almas, fortalecendo os familiares que aqui ficam, para que eles possam também buscar o esclarecimento e receber o consolo. Que tenhamos sempre em mente a oração e a vibração para esses irmãos que são necessitados das nossas energias salutares. Que Jesus envolva a nossa companheira Deusa, que nos trouxe o esclarecimento, envolva a casa onde a Rose é a dirigente, envolva todos nós, e que procuremos nos esforçar dia a dia por nos melhorar. Mais uma vez, Pai, obrigado, Jesus, por tudo. E fique conosco, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Obrigado, minha amiga. Obrigado a todos vocês, meus irmãos, por estarem conosco aqui juntos, trocando essas vibrações de amor. E mais uma vez, obrigado, Deus. Ó, Obrigada. minha irmã. Tchau, gente. Obrigada. Paz. Boa noite a todos. Bom descanso. Acho que o Senhor. Obrigado, Deus. Gratidão, Deus. Tchau, gratidão a todos. Gratidão a todos. Obrigada, Deusa. Boa noite a Obrigado. todos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Vamos encerrar aqui a nossa transmissão, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. Até Tchau. amanhã, se Deus quiser.